Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais. Vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre estequiometria. As quantidades em gramas de H2SO4, o ácido sulfúrico e o alumínio necessárias para obter 820 litros de hidrogênio medidos a 1 atmosfera e a 727 graus Celsius são respectivamente. E aqui a gente tem a equação química já balanceada pelo exercício, né? Aí dados a R, que é a constante dos gases, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, né? Ou multiplicado por mol menos 1 vezes Kelvin menos 1, que dá na mesma. Aqui as massas molares do hidrogênio, oxigênio, alumínio e enxofre. Isso daqui a gente encontra na tabela periódica. E beleza, é isso daí. Bom, então o que o exercício quer da gente? Ele quer descobrir as quantidades em gramas do ácido sulfúrico e do alumínio. Para a gente descobrir isso, ele deu alguns dados aí que dá para vocês perceberem, ó, só por dar esse constante dos gases aqui, ó, normalmente quando dá a constante dos gases a gente vai utilizar o PV igual a nRT, tá? Fórmula muito conhecida. Então, ó, PV é igual a nRT. Então aqui é pressão, volume, número de mols, o R é a constante dos gases e T é a temperatura que tem que estar em graus Celsius. Desculpa, a temperatura que tem que estar em kelvins. Então olha só, a pressão tem que estar em atm. A gente tem aqui a pressão em atm, beleza. Então eu vou marcar primeiro o que a gente tem, tá? Eu tenho pressão? Tenho pressão ali em cima, né? Então vamos marcar aqui, ó, a pressão a gente tem. Volume a gente tem em litros também? Temos o volume em litros. Se não tivesse em litros, a gente passava, né? Número de mols a gente não tem. Esse número de mols aqui que a gente está procurando é o número de mols de hidrogênio que a gente realmente tem. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com o número de mols de hidrogênio que o exercício deu para a gente aqui e vamos descobrir o número de mols de hidrogênio que a gente realmente tem. E a partir dele, a gente vai conseguir fazer uma estequiometria de número de mols aqui, certo? Pela massa que a gente tem, tanto do alumínio quanto a massa que a gente tem do ácido sulfúrico, tá? Mas isso é mais para frente do exercício. Então, ó, número de mols a gente não tem, não vou circular. A constante dos gases a gente tem. E o exercício poderia até não dar essa constante para a gente, tá? 0,082. Tem muito exercício que não dá e cobra que a pessoa saiba decorado. E a temperatura nós temos também, só que a temperatura aqui, ó, ela está 727, ela está em graus Celsius. E a gente tem que transformar ela para a temperatura em Kelvin, né? Como que faz isso? É só você somar com 273. Então, 727 graus Celsius mais 273. Quanto que dá isso? 7 mais 3 vai dar 10. 7 mais 3 vai dar 10 de novo. E 7 mais 3 vai dar 10 de novo. Ou seja, deu 1000, né? 1000 kelvins. Então, 727 graus Celsius equivale a 1000 kelvins. A gente tem, então, temperatura. Agora, se a gente quer descobrir o número de mols, o que a gente faz? Podemos pegar aqui o RT, né, a constante, a temperatura, e passar para o outro lado da equação dividindo. E aí a gente vai ficar com o seguinte. Vamos ficar com o número de mols, que é igual a P vezes V sobre RT. Bom, e agora o número de mols ele é igual à pressão de 1 atm. Eu não vou ficar colocando a unidade de medida para não poluir muito, tá? Mas todas as unidades elas estão de uma forma aonde quando... vamos colocar logo, vai. 1 atm vezes. Eu ia falar que depois vai dar para cortar tudo e tal, mas vamos demonstrar. Então, o volume que é de 820 litros, vamos colocar aqui 820 litros, dividido pelo R, que é a constante dos gases, 0,082 vezes. Agora a gente vai ter aqui atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin, multiplicado por temperatura, que é 1000 kelvins. Agora vamos lá. Primeiro, multiplicando aqui em cima, a gente vai ter o seguinte.
número de mols é igual a 1 vezes 820 é 820. Então vai ficar 820 atm vezes litro. Já que não dá para cortar nem atm com litro, vai ficar atm multiplicado por litro. Agora, se a gente fizer 0,082 multiplicado por 1000, o que vai acontecer é que essa vírgula aqui vai dar 3 casas para a direita, né? Então vai ficar 82 o valor. Então vai ficar 82. Agora, ó, o Kelvin, ele vai cortar aqui o Kelvin. Vamos lá. Kelvin corta com Kelvin aqui, tá? Então vai ficar como unidade aqui embaixo atm vezes litro sobre mol. Quando a gente for fazer a divisão, a gente vai cortar o atm com atm, o litro com litro e o mol aqui ele vai subir, né? Então vai ficar 820 dividido por 82, que vai ser igual a 10, né? Então a gente vai ter número de mols igual a 10 mols de quem? De H2, que é o gás aí que a gente tem, certinho? Então, tudo isso que a gente fez foi para descobrir o número de mols de hidrogênio que a gente tinha, que no caso, o número de mols, vamos deixar aqui em cima marcado, né? São 10 mols de H2, de hidrogênio. O resto tudo a gente vai retirar aqui, a gente vai apagar, para a gente continuar fazendo o nosso exercício, só que agora a parte da estequiometria, né? Primeiro a gente usou o PV igual a nRT para fazer esses cálculos para encontrar o número de mols de hidrogênio. E agora, já com o número de mols de hidrogênio, a gente pode continuar o nosso cálculo estequiométrico. Beleza? Então, tranquilo. Agora vamos lá. Ó. A gente vai passar essa equação aqui para baixo para a gente trabalhar em cima dela. Passar ela aqui. Trabalhar com ela 2 vezes, que vai facilitar para a gente. Aqui, beleza. Olha só, primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó, quantos mols eu tenho do hidrogênio? Aqui, ó, nessa equação química, tenho 3 mols, não é? 3 mols de hidrogênio, 3 mols. Quanto de ácido sulfúrico eu precisei para formar esses 3 mols? E esse quanto eu falo em massa. Quanto eu precisei? A gente vai ter que tirar a massa molar do ácido sulfúrico. Vamos ver, o exercício deu para a gente? Não, não deu, então eu tenho que calcular. Então, ó, H2SO4. SO4. Vamos calcular um pouquinho mais direto ela, tá? A massa ó, dos 2 hidrogênios juntos vai dar 2, que cada hidrogênio tem 1 de massa. Aí 1 vezes 2 é 2, né? Mais 32, que é a massa do enxofre, mais 16 vezes 4, que a gente sabe que é 64, que são a massa dos oxigênios. Somando todas essas massas, 104 mais 32 mais 2 vai ser igual a 98, beleza? Então 98 gramas é a massa que a gente tem de ácido sulfúrico em 1 mol. Só que aqui a gente tem 3 mols, então a gente tem que fazer 98 vezes 3 para descobrir a massa total de ácido sulfúrico que a gente tem aqui. No caso, a gente tem 294 gramas de ácido sulfúrico nesses 3 mols aqui da equação. E temos esses 294 produziram 3 mols de hidrogênio. Só que o exercício quer saber a quantidade, a massa de ácido sulfúrico que a gente vai ter com os 10 mols de hidrogênio que a gente calculou, certo? No PV-NRT. Então, quanto que a gente vai ter em 10 mols? Então, 10 vezes 294, é só aumentar um zero ali, né? Vai ficar 2.940, que é igual a 3x, que é 3 multiplicado por x. X é igual a 2.940 dividido por 3. X é igual, dividido por 3, a gente chegou no resultado de 980. 980 gramas. Ó, aqui já dá para ver que a alternativa correta vai ser a letra A, né? A gente já chegou a 980 gramas e nenhuma outra questão tem isso. Mas vamos continuar o exercício para a gente conferir se vai dar 180 gramas mesmo do alumínio, né? A massa do alumínio ela é quanto? A gente tem ela aqui, 27 gramas, né?
Só que aqui a gente tem 2 mols de alumínio. Então a gente tem que pegar 27 e multiplicar por 2 para a gente já saber a massa dos 2 mols de alumínio que a gente tem aí. No caso, 27 vezes 2 é igual a 54 gramas. Com 54 gramas de alumínio, a gente produziu 3 mols de H2. A mesma coisa que a gente tinha falado, ó, era 294 gramas do ácido sulfúrico e 27 gramas, desculpa, 54 gramas, né, porque são os 2 mols, para produzir esses 3 mols de hidrogênio. Agora, e com os 10 mols que a gente descobriu pelo PV igual a nRT, quanto que a gente vai ter do alumínio? Então a gente tem que calcular isso aqui. 10 vezes 54 vai dar 540, que é igual a 3x. X é igual a 540 dividido por 3. 540 dividido por 3, 180, né? Então, ó, a gente chegou no resultado. X é igual a 180 gramas de alumínio, né? De Al aqui. E aqui, ó, era de H2SO4, tá? Só para deixar bonitinho. Então, beleza, ó. É isso daí. Esse é um exercício de química falando sobre estequiometria. É um exercício bem legal de ser feito, tá? A gente fez relações entre mols e massa. Sempre relação entre a massa que a gente tinha ou do ácido sulfúrico ou a massa que a gente tinha aqui do alumínio com o número de mols que a gente tinha do H2. Para esse exercício ter ficado perfeitinho, uma coisa assim que ia abusar, né, dos conhecimentos de estequiometria, ele podia não ter dado essa equação balanceada para a gente, né? Podia ter dado a equação sem estar balanceada, porque assim a gente ia exigir um pouquinho mais do aluno para que ele soubesse fazer o balanceamento por conta própria. Mas foi um bom exercício, foi bem legal.